Os Macabeus. Guerreiros da fé nas sombras das Escrituras. Bem-vindos ao canal Sombras das Escrituras. Hoje vamos desvendar a história dos Macabeus, um grupo rebelde que lutou pela liberdade religiosa e pela identidade judaica em tempos de opressão. Você sabia que suas ações moldaram não apenas a história de Israel, mas também influenciaram as narrativas do Novo Testamento? Prepare-se para uma jornada repleta de coragem, fé e resistência. A opressão grega no século II Obscuro, o povo judeu vivia sob o domínio da dinastia Seleucida. Buscava helenizar as culturas conquistadas. O rei Antíoco IV Epifânio intensificou essa opressão ao proibir práticas judaicas e profanar o templo em Jerusalém. Essa violação da santidade religiosa acendeu a chama da revolta, criando um ambiente de tensão e resistência. A imposição de deuses estrangeiros e a tentativa de erradicar a cultura judaica provocaram a indignação do povo, preparando o terreno para a revolta. A rebelião de Matatias. Matatias, um sacerdote de Modin, tornou-se a figura central da resistência. Em Macabeus 2, 19 e 20, ele se recusa a oferecer sacrifícios a deuses pagãos, proclamando: "Vou servir ao Senhor, meu Deus." Essa determinação inspirou outros a se unirem à sua causa, estabelecendo uma liderança que galvanizaria a revolta. O ato de Matatias não apenas defendia a fé, mas também simbolizava uma rejeição ao sincretismo cultural imposto pelos Seleucidas, galvanizando a luta pela identidade judaica. A chama da revolta. Após a morte de Matatias, seu filho Judas Macabeu, conhecido como Martelo, assumiu a liderança. Judas organizou uma série de batalhas contra os Seleucidas. Em 1 Macabeus 3, 12, lemos sobre suas vitórias iniciais, onde Deus estava ao lado deles. Essas conquistas não apenas deram esperança ao povo, mas também mostraram que a fé poderia prevalecer sobre a opressão. A habilidade militar de Judas e sua capacidade de mobilizar o povo destacaram a importância de uma liderança carismática em tempos de crise. A Batalha de Emás. Uma das batalhas mais significativas foi a de Emás, onde Judas enfrentou um exército muito maior. Em 1 Macabeus 3, 17 e 18, ele exorta seus homens: "Não temais o número deles, nem tenhais medo." Essa coragem, baseada na fé, destaca a importância da confiança em Deus em tempos de adversidade. A vitória em Emás solidificou a reputação de Judas como líder e guerreiro, tornando um símbolo de resistência e fé que inspiraria gerações futuras. Purificação do templo. Após uma série de vitórias, os Macabeus retornaram a Jerusalém e purificaram o templo em 164, o evento comemorado no festival de Hanukkah. Em Macabeus 4, 36 e 39, a dedicação do templo é marcada por alegria e adoração. Essa purificação não apenas restaurou a prática religiosa, mas também simbolizou a vitória do espírito judaico sobre a opressão. O restabelecimento do culto no templo reforçou a identidade nacional e religiosa dos judeus, tornando-se um marco na história do povo. A aliança com Roma. Com o crescimento da influência dos Macabeus, eles buscaram aliados. A aliança com Roma, descrita em 1 Macabeus 8, 15, foi um passo estratégico. Essa relação estabeleceu uma nova dinâmica política e militar, mostrando como os Macabeus navegaram entre a fé e a realpolitik. A aliança com Roma, embora inicialmente benéfica, teria implicações complexas para o futuro da autonomia judaica, refletindo os desafios da política em tempos de opressão. O legado de Judas dos Macabeus se tornou uma figura emblemática, sendo lembrado por sua bravura e fé. Em 2 Macabeus 8, 1, 2, ele é descrito como um líder destemido, que não apenas lutou, mas também inspirou seu povo. O legado de Judas transcendeu seu tempo, influenciando gerações futuras e servindo de exemplo em momentos de crise. Sua vida e ações se tornaram um símbolo de resistência, e sua memória é celebrada até hoje em várias tradições judaicas. Continuação da luta. Após a morte de Judas em batalha, seus irmãos, especialmente Jonatas e Simão, continuaram a luta. Em Macabeus 9:3, vemos a continuidade da resistência e a determinação em manter a liberdade religiosa. Essa transição de liderança mostra a força do movimento e a importância da unidade em tempos difíceis. A perseverança de seus irmãos destaca o compromisso inabalável do povo judeu com sua fé e identidade. O estabelecimento da dinastia Asmoneia. Com a vitória final sobre os Seleucidas, Simão Macabeu foi nomeado sumo sacerdote e líder, estabelecendo a dinastia Asmoneia. Em Macabeus 14:41, a autonomia foi celebrada, marcando um período de independência judaica.
Essa nova era trouxe desafios, mas também oportunidades para a renovação da identidade judaica. A dinastia Asmoneia, embora inicialmente promissora, enfrentaria suas próprias turbulências, refletindo a complexidade da política e da fé. A influência nos evangelhos. A história dos Macabeus também influencia o Novo Testamento. O contexto de opressão e resistência ressoa nas mensagens de Jesus e dos apóstolos. A luta pela liberdade religiosa e a busca por um Messias prometido são temas que permeiam as Escrituras, conectando a história dos Macabeus com a vinda de Cristo. Os ensinamentos de Jesus, que frequentemente desafiam as autoridades religiosas e políticas, ecoam a resistência dos Macabeus, criando um diálogo entre passado e presente. Relevância atual. A história dos Macabeus continua relevante hoje, especialmente em discussões sobre liberdade religiosa e resistência à opressão. Suas ações nos ensinam sobre a importância de lutar por nossas crenças e a necessidade de unidade em face da adversidade. Em um mundo onde a opressão ainda existe, a história dos Macabeus nos inspira a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nosso contexto atual, buscando justiça e dignidade para todos. A importância da fé. Os Macabeus não apenas lutaram com espadas, mas também com fé. Em 3 Macabeus 15:9 lemos que eles acreditavam que Deus os protegeria. Essa confiança é um testemunho poderoso sobre como a fé pode motivar ações significativas e inspirar mudanças. A espiritualidade dos Macabeus nos convida a refletir sobre nossa própria fé e compromisso com a justiça, desafiando-nos a sermos agentes de mudança em nossas comunidades. Contexto histórico. A opressão dos Seleucidas foi marcada por tentativas de impor a cultura grega sobre os judeus, o que incluía a proibição de práticas religiosas, como a circuncisão e a observância do sábado. Isso gerou um forte descontentamento, especialmente entre os grupos religiosos e patrióticos. Matatias e a revolta inicial. Matatias não apenas se recusou a sacrificar a deidades pagãs, mas também matou um judeu que estava disposto a fazê-lo, assim como um oficial seleucida que estava supervisionando o sacrifício. Esse ato de coragem se tornou um chamado à revolta, mobilizando outros judeus a se juntarem à luta pela liberdade. A ascensão de Judas Macabeu. Judas, após assumir a liderança, não só se destacou nas batalhas, mas também nas estratégias de guerrilha, utilizando o conhecimento do terreno e a motivação religiosa para derrotar forças muito superiores em número. Sua habilidade em unir diferentes facções do povo judeu foi crucial para o sucesso da revolta. A Batalha de Emás e outras conquistas. A Batalha de Emás não foi a única vitória significativa. Outras batalhas, como a de Bet-Zur e a de Jerusalém, mostraram a determinação dos Macabeus. A vitória em Jerusalém permitiu a purificação do templo, um evento que ressoou profundamente na identidade judaica e nas tradições religiosas. O Festival de Hanukkah. A purificação do templo e a rededicação são celebradas no Hanukkah, um festival que simboliza a vitória da luz sobre as trevas. Este evento é lembrado até hoje, não apenas como um momento histórico, mas como um símbolo de resistência e fé. Dinastia Hasmoneia. Após o estabelecimento da dinastia Asmoneia, o controle sobre a Judeia permitiu um renascimento cultural e religioso. No entanto, a dinastia enfrentou conflitos internos e pressões externas, especialmente da parte dos romanos, que eventualmente levariam à sua queda. Influência nos evangelhos. A história dos Macabeus influenciou as expectativas messiânicas entre os judeus. A luta pela liberdade e a resistência contra a opressão se refletem nas mensagens de Jesus, que, assim como os Macabeus, desafiou as autoridades e pregou a libertação espiritual e social. Relevância contemporânea. Macabeus continua a ser um símbolo de resistência contra a opressão, e suas lições sobre fé e coragem são aplicáveis em diversas lutas contemporâneas por justiça e liberdade religiosa. Sua história nos lembra da importância de defender nossas crenças e unir forças em tempos difíceis. A saga dos Macabeus é um testemunho poderoso da luta pela liberdade, resistência e a força da fé. Eles nos inspiram a continuar a luta por justiça e dignidade, refletindo sobre como podemos ser defensores de nossas crenças em um mundo que muitas vezes desafia esses valores. A saga dos Macabeus é uma história de coragem, resistência e fé. Eles nos mostram que mesmo em tempos de opressão, é possível lutar por nossos valores e crenças. Ao olharmos para sua história, somos desafiados a ser defensores da nossa fé, buscando justiça e liberdade em nossas comunidades.
A luta dos Macabeus não é apenas uma lição do passado, mas um chamado à ação no presente. Obrigado por nos acompanharem em mais esta viagem pelas sombras das Escrituras. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias e lições da Bíblia. Deixe seus comentários sobre como a história dos Macabeus ressoa com sua vida hoje. Até a próxima!